Olá, amigo, olá, amiga. Espero e desejo que esteja tudo bem com você. Aqui é o professor Sandro Reis. Hoje, sexta-feira, 29 de maio, semana terminando, e eu estou passando aqui para lançar luz sobre os fatos relevantes que aconteceram na economia e na política durante essa semana, e que vem acontecendo rotineiramente, porém essa semana nós tivemos assim destaques acentuados que desqualificam o ambiente de negócios, trazem temor para os investidores e acabam afastando o Brasil do radar dos principais investidores, tendo em vista essa desordem institucional. Né? Nós passamos aí por uma crise, que é uma crise sanitária, eu tenho falado isso em todas as minhas aparições, nas minhas lives. Né? A base de tudo, fulcro de tudo, é essa crise sanitária que se estabeleceu no mundo, chegou aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil nós temos um componente importante que é a chamada desorganização, vaidade, ego. Né? O coronavírus aqui no Brasil ele ganhou contornos políticos muito acentuados. Isso é muito ruim, né, para quem trabalha em compras, em suprimentos, em negócios, em finanças, ou seja, no business de um modo geral. Por quê? Porque o ambiente externo que é conduzido pelos governantes acaba sendo impactado por excesso de irresponsabilidades, né, e de falta de entendimento, né, no tocante às consequências que essa desordem, que essas brigas rotineiras, infrutíferas, inócuas, acabam trazendo de malefícios, né, para o Brasil que está dentro dessa seara global. Então quem trabalha nesse contexto de negócios precisa estar antenado ao que acontece na nossa adjacência para poder melhor entender toda essa balbúrdia e conseguir extrair, né, algumas sinalizações do impacto, né, que essa falta de ordem, que essa falta de direcionamento, de norte, pode trazer, né, intercorrências muito profundas para o nosso negócio, para a nossa forma de entender o contexto, entender o mundo e entender, sobretudo, a direção, ainda que errática, né, que estão submetendo a economia e a política do país. É importante destacar alguns fatos, como eu falei, extremamente relevantes, que vão endossar isso que eu comecei falando, que eu sei que é forte, né, no início da minha fala. Por exemplo, o PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2020, foi um dado manifestado essa semana, teve um declínio de 5%. Ou seja, a principal economia do mundo, ela já denota uma paralisia, ainda que gradativa, e isso aí eu não estou entrando no poder de fogo dos Estados Unidos no sentido de superar essa crise. Eu estou dizendo que a principal economia a economia do mundo já apresenta um estado de letargia. Né? E como estamos numa seara que ela é global, e sendo global, né, nós temos relacionamento comercial com os Estados Unidos, logo a tendência é que eles privilegiem o consumo interno, protejam o seu mercado. Então quem exporta muito para os Estados Unidos, a tendência é que fique prejudicado na sua balança comercial, porque a tendência é que eles comprem menos, né, do exterior e privilegiem, né, a sua dinâmica interna da economia. Isso é muito ruim. O que acontece lá tem derivações e muitas vezes nefastas, né, nas economias, e sobretudo as economias emergentes, que é onde o Brasil se encontra hoje. Uma derivação em cascata disso, porém já previsível também, tendo em vista o advento do coronavírus, o PIB do Brasil também saiu o resultado hoje, declinou em menos 1,5%. Aí você fala assim, poxa, Sandro, mas isso já era esperado. Mas eu não posso simplesmente me conformar, né, com essa postura de normalidade. Né? Tudo a culpa é da pandemia, tudo é culpa do corona. Né? Problemas nós vamos ter de toda ordem, sem sombra de dúvida que isso teria um impacto frontal na economia. Né? Mas a situação aí eu já entro no mérito político, né, no fulcro, né, desse meu comentário. Como eu reajo, né, a esse evento que eu não tenho ingerência, que eu não tenho como evitar. Chegou a crise sanitária, o coronavírus já é uma realidade, impactou as cadeias produtivas do mundo todo, porém cada país, aí entra a questão do manejo da gestão, está reagindo uns mais inteligentemente e outros
menos inteligentemente, para não dizer outro adjetivo. Aqui no Brasil, 1,5% parece um cenário consolador. Não, que bom, né? Menos 1,5% tá bom. Não, não está bom. Sabe por quê? Porque por mais que a economia comece a ser forçado a sua retomada, as aberturas do comércio, o retorno às atividades laborais das companhias, né? Já existe uma previsão no mercado. Isso eu procurei capturar informações fidedignas, né, de quem está ali no dia a dia do mercado, fazendo projeção. Projeção da XP, do Banco Santander e do Banco Itaú é que o Brasil, no segundo trimestre, vai ter um declínio do seu PIB na ordem de, no mínimo, 10%. Alguns economistas dizem, vai ficar entre 10% e 11%, outros chegam a 15%. Né? Ou seja, é desolador. Né? É algo assim estarrecedor, é para deixar a gente assustado. E veja, eu não quero adotar a postura do profeta do Apocalipse aqui não, querendo trazer uma série de situações nevrálgicas, uma série de situações que a gente sabe que é ruim, porém eu não posso me desconectar de uma realidade que está aí aos nossos olhos, nua e crua. Outro dado relevante é que saiu uma pesquisa também da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, né? E as empresas provenientes desse segmento, alguns empresários, alguns gestores de negócios, apontaram o seguinte: olha, nós não temos mais caixa para suportar mais um mês, ou seja, mais 30 dias com o meu negócio parado, o meu negócio nessa situação de asfixia, sem conseguir respirar, sem conseguir evoluir. Ou seja, nós precisamos retomar a economia. Ao mesmo tempo, a gente olha para essa semana, os últimos 3 dias, né? Ou seja, o Brasil passou de 1.000 mortes nesses 3 dias. Olha o tamanho do paradoxo que envolve essa tomada de decisão. Então, precisa retomar a economia, os empresários demandam, né, o retorno às suas operações, mas ao mesmo tempo a gente não conseguiu debelar essa questão sanitária. Um fato também que causa temor, né, principalmente quem comercializa produtos, né, é que o IPCA 15, né, apresentou a sua prévia e já vamos para o segundo mês de deflação, ou seja, deflação é redução generalizada de preço, a economia não anda, denota o estado de inércia o qual nós estamos inseridos, isso é muito ruim. Então vejam, eu não gostaria de trazer notícias tão pavorosas como essas, porém todo esse combo informacional, para você que é gestor de negócio, para você que atua na economia, nas finanças, na formatação de estratégias de negócio, é mais do que necessário que eu esteja devidamente antenado ao que está acontecendo para que eu possa delinear as minhas melhores estratégias de combate e blindagem do meu negócio. Por aqui eu termino. Se você gostou desse vídeo, entra lá no meu canal, Sandro Reis, ativa o sininho, curte e toda semana, ou melhor, periodicamente, eu vou estar sempre compartilhando conhecimento a respeito da gestão de alta performance. Fica com Deus, uma boa noite e um ótimo final de semana a todos.